Olá a todas e todos, aqui é o Anderson Rocha, professor da rede, atualmente na diretoria colegiada do Sindirrede BH. O vídeo de hoje no canal Hora 16 é um react a uma das falas do secretário municipal de educação, Charles Diniz, na audiência pública que aconteceu no dia 12 de julho, na Comissão de Educação da Câmara Municipal de BH, que discutiu a infraestrutura das escolas, a falta de professores, mas aqui o React vai em uma das respostas que o secretário deu sobre uma provocação que eu fiz sobre o processo seletivo simplificado de contratação temporária de assistente social e psicólogo. Vou colocar aqui para a gente analisar essa fala do secretário. As questões do Anderson, vou começar também de trás para frente, como o Anderson falou. Realmente, houve um problema do PSS lá, do Psicólogos e Ciências Sociais, que aliás vai ser outra revolução, né? Colocar... Aqui eu quero destacar que a ex-secretária de Educação, Angela Dalben, o prefeito Fuad Noman, eles tentaram implementar a lei federal efetuando contratação via caixas escolares. Nós chegamos a alertar a secretária que era ilegal, ela mesmo assim, né, seguiu com o processo de contratação. Fizemos uma denúncia no Ministério Público do Trabalho porque havia e há, né, um termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura de Belo Horizonte, com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Patrimônio, teve a participação do Sindirrede, em que há proibição de contratação via caixas escolares. Mesmo ciente disso aí, a secretária seguiu. Ao final, o Ministério Público do Trabalho solicitou o cancelamento do processo seletivo simplificado. Isso trouxe aí um prejuízo àquelas e àqueles que participaram do processo, acreditando aí na ex-secretária e no governo Fuad. E, pelo visto, o governo do Fuad não aprendeu com os equívocos. Ciências Sociais, até uma lei federal que obriga. A gente vai colocar em todas as escolas, né, pelo menos um psicólogo e um assistente social a partir de agosto. Talvez atrasar um pouco porque judicializou, mas eu vou explicar, isso não é culpa do Anderson, muito menos, né, má intenção. Aliás, eu falei isso com eles lá na sala antes. O Anderson mandou a mensagem um dia antes de começar a inscrição, falou que tem algumas questões que precisam ser vistas no PSS. E eu falei, essa inscrição é amanhã, cara, não dá mais para parar. E aí depois veio a ação judicial, eu até falei com eles, né, colocando de público, até falei, poxa, eu devia ter conversado primeiro aqui pra gente atualizar. Bom, quero destacar aqui que, além da mensagem, nós encaminhamos um ofício tanto para o secretário quanto para o prefeito Fuad Noman, a necessidade de a gente conversar, porque identificamos irregularidades no PSS. O processo, de fato, iniciaria-se no dia seguinte, foi um processo curto, né, para até chegar ao início das inscrições, mas nada impedia do secretário ter chamado a entidade sindical para entender qual que era a motivação e poderia ter feito a correção, né, se assim o quisesse, mas a gente tinha um outro centro que a gente vai detalhar mais à frente, mas ao cessar qualquer tipo de diálogo no sentido de tentar resolver a identificação de problemas, não houve outra saída a não ser entrar com ação judicial. Mas eu dei razão, né? Eu dei razão porque poderia não só ter colocado eles na comissão, mesmo o PGM dizendo que não, porque eu não entendo que não tem problema nenhum participar da comissão, deveriam estar lá, eu tinha convidado, só que o PGM entendeu melhor que não. Que foi feito um convite à entidade sindical para analisar o processo seletivo simplificado. O secretário alega que a PGM falou que não havia, então a gente foi desconvidado, então seguiu o processo sem a participação do Sindirrede. Eu poderia ter falado, não, eu é o banco, poderia ter feito. E aí foi uma surpresa, viu, Anderson? Eu falei isso para ele, porque assim, eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Um edital desse, ainda mais com a expectativa que tem, passou pela PGM, passou pela SUGESP, né? SUGESP mesmo, né? Aqui, olha, o secretário que tem experiência no setor público não pode dizer que foi pego de surpresa, né? A própria PGM, né, desconsiderou, né, um arcabouço legal, né?
Mas é preciso entenderem que muitos analisam isso como um racismo institucional, né? Vamos continuar. E aí, se passou, por exemplo, para dizer, uai, tá tranquilo. E aí aqui não é uma crítica, nem um nem outro. Porque a lei realmente fala das cotas. E aí, professor Maurício, a senhora me conhece, né? Tanto que eu prezo essa questão e a senhora nem se fala. Nunca que se eu tivesse percebido que não tinha cota para inclusão e para cota, esse edital não teria sido publicado. Mas só que aí, eu vou aqui... Bom, dizer que não tinha ciência, assim, o estrutura, o tamanho que era esse processo seletivo, é questionável. Eu não estou dizendo que não é uma crítica nem a PGM nem a Sugest, pelo seguinte, a lei que fala das cotas, ela é meio dúbia em relação a processo seletivo ou emprego público. Eu estou dizendo assim, o porquê que não tem. Não estou dizendo que eu concordo, eu acho que está errado, tá? Eu acho que nós temos que corrigir isso. E até em função disso, tem uma lei que foi aprovada no final do ano passado, professora, que fala que, olha assim, precisou de uma lei para dizer que o PSS tem que ter. E já falei isso para o Anderson também, estou dizendo aqui de público, né, até está gravado, que nós temos que alterar essa lei para que também coloque no PSS a questão de cota. Aqui é contradição, né? Já que ele fala que não teria que ter uma lei, ele poderia muito bem ter feito. Na verdade, tem todo um arcabouço nacional, né, de política afirmativa, de política de inclusão. Ao ter a legislação municipal, é muito mais para reforçar esse arcabouço nacional para aplicação. Inclusive, essa legislação que trata de cotas, né, para negros e negras, a política afirmativa, até para contratos de estagiários, né, a prefeitura tem que levar em consideração esse tipo de política afirmativa. Só que está essa bola dividida, né? Não é porque o secretário acha que não tem que ter, nem o prefeito, muito menos. Então, assim, ficou uma situação que eu, sinceramente, eu fiquei muito chateado, porque passou, é uma coisa que teve um parecer, e não é também, eu tenho certeza, nós não vamos colocar cota, não foi isso. É porque se você coloca alguma coisa em um edital que não é obrigado, ou que na lei não permite, e veja bem, é um absurdo, né? Porque teria que permitir. Mas se a lei diz que não precisa, aí quem não é cotista fala assim, olha, peraí. Aí entra na justiça ao contrário. Não tinha. Aqui é a gravidade, né? Não tem uma legislação proibindo, né? E tem não é uma discussão de legislação autorizativa também, né? E o mais grave também aqui é dar voz àqueles que sempre tiveram privilégio, os não cotistas. É desconsiderar que nós tivemos aí anos e anos de escravização no nosso país, do povo negro, nós tivemos também escravização da população indígena, e desconsiderar a necessidade de políticas afirmativas e se ater que os não cotistas poderiam questionar reforçar a tese de que muitos defendem aí do racismo institucional, né? Não se ater à necessidade da política afirmativa. Que ter, então a vaga é minha. Então, assim, é uma situação, a bola dividida, que está na justiça. Nós estivemos antes, até, em vez de marcar a reunião com o juiz para tentar explicar, esperar ele decidir, porque resolve. Porque, assim, está errado. Inclusão, sim, mas cota não. Aqui eu voltei a questionar que não é somente para pessoas com deficiência, mas a cota para negros e negras, né? E ele reforça que não tem obrigatoriedade para cotas para negros e negras. E absurdo, tá? Não estou dizendo que isso é certo, não. Olha só, tem uma lei que diz que o PSS tem que ter para inclusão, mas não tem na cota. E a lei é agora, do final do ano. Quer dizer, alguém corrigiu. É importante aqui destacar que essas duas legislações elas passaram por atualização, né? Tanto a política de inclusão passou por atualização e aperfeiçoamento, quanto a política afirmativa passou por atualização para ampliar o prazo, né, de continuidade de tais políticas em nossa cidade. O da inclusão não corrigiu da cota. Está errado, né? Eu acho que está errado, tem que corrigir de todos os outros. Só que ainda não tem. E aí, se eu fizer isso por minha conta, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer que quem não é cotista vai dizer, peraí, eu até acho que deveria, mas na lei não manda. Novamente, dando voz aos não cotistas, reforçando a tese que muitos defendem do racismo institucional, né? Então é uma situação complicada, mas assim, a gente teve muito cuidado antes. Demoramos assim, foi até rápido, mas fizemos um edital com muito cuidado, passamos em todas as instâncias, mas infelizmente aconteceu isso e nós vamos corrigir. E se a gente disser, olha, vamos lá, reabre a inscrição, vamos retomar, não tem problema nenhum. O fato é que realmente
não foi uma coisa intencional, né, de forma nenhuma. Então isso aqui. Aqui eu quero finalizar em que a justiça ela não pediu para fazer alteração. Como nós vimos na reportagem, a justiça pediu a suspensão, né, que fala em anulação do processo seletivo, na verdade, a suspensão, porque ainda vai se discutir o mérito, né, da ação. E o que o secretário Charles e o prefeito Fuad fizeram? Anularam o edital anterior, né, e fizeram um novo edital, né, para o processo seletivo simplificado, agora no dia 4 de agosto. Aqui nesse novo edital tem aqui assegurado vagas para candidatos negros e negras e pessoas com deficiência, mas a gente vem compreendendo que é uma forma de dizer à justiça que perdeu o foco, né, o objeto, né, da ação, porque fizeram a correção no outro edital. Mas a discussão ela é mais ampla, né? Não é somente cotas para negros e negras e pessoas com deficiência, né? O centro da nossa discussão, a legislação federal não fala de um trabalho temporário dos assistentes sociais e dos psicólogos. É um trabalho permanente. E um processo seletivo simplificado, ele é temporário. Então é necessário ter uma política de fato que garanta o concurso público. Por fim, o secretário ele vai fazer uma live agora no dia 7 de agosto, segunda-feira, 7 horas da noite. O público-alvo aí são as servidoras e servidores da educação e os envolvidos no PSS, né? Então vai se tratar justamente do processo seletivo simplificado de assistentes sociais e psicólogos. Vamos ver o que o secretário vai falar. Nós vamos analisar mais adiante essa live que ele vai fazer, mas de concreto a gente percebe que existe ainda uma insegurança jurídica, até mesmo para esse edital, porque ainda vai se discutir o mérito da ação judicial. Bom, é isso, gente. Quem puder aí divulgar esse vídeo, né? Quem ainda não está inscrito, se inscrever no canal, apertar o sinal aí, né? O sininho, né? Para que a notificação possa chegar a mais pessoas. É isso aí. Nos vemos nas lutas. Um abraço, até mais.